Existe um livro que ficou escondido por mais de 70 anos, um manuscrito ousado, incômodo e considerado perigoso demais para ser publicado em sua época. Mais esperto que O Diabo do Napoleon Hill, não é apenas um livro, é um espelho que revela o lado sombrio do que governa nossa mente sem que a gente perceba. Nele, Hill entrevista uma figura simbólica, o próprio diabo. E o que essa entidade revela é desconcertante. Eu domino qualquer mente que não saiba pensar por conta própria. Essa afirmação nos obriga a olhar para dentro com mais seriedade. Será que somos mesmo livres? Ou apenas obedientes bem treinados? Hoje você vai descobrir por que a autodisciplina é a chave da verdadeira liberdade. Vai entender como o controle da sua mente define se você é um criador ou um comandado. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um convite para você retomar as rédeas da sua consciência. Este vídeo vai mexer com você, então já curte, compartilha e se inscreva no canal. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill traz uma declaração chocante da figura simbólica do diabo. Quando um homem começa a pensar por si mesmo, ele se torna perigoso para mim. Essa frase nos entrega uma chave. O diabo não domina corpos, ele domina mentes. Onde não há clareza, ele planta confusão. Onde falta autodisciplina, ele introduz distração. E é nesse espaço mental vazio, sem dono, que a influência externa se instala. A mente sem comando próprio vira pasto para ideias que não vieram de dentro. Uma opinião de um noticiário, um conselho medroso, uma tendência passageira. Tudo isso vai moldando silenciosamente a forma de pensar. E o problema não é ouvir o mundo, é não ouvir a si mesmo. Sem autoconsciência, somos apenas reativos. Vivemos reagindo ao que nos dizem, ao que nos mostram, ao que esperam de nós. O diabo, segundo Hill, não precisa estar presente para influenciar. Ele se instala pela repetição inconsciente, pelo hábito de viver no piloto automático. Disso deriva a mental. Uma mente que não sabe onde quer chegar, se entrega ao que aparecer. E quando se está vulnerável assim, qualquer influência parece convincente. Mas e se houvesse uma forma de proteger esse espaço mental? Napoleon Hill apresenta a autodisciplina como uma barreira protetora entre a mente consciente e as forças externas que tentam invadi-la. Sem essa muralha, a mente deriva, flutua ao sabor das circunstâncias, sem direção própria. Os que se recusam a controlar sua própria mente são facilmente controlados por outros, declara o diabo na entrevista fictícia. E ele não está exagerando. A ausência de direção vira convite para o caos disfarçado de rotina. Autodisciplina não é rigidez. E é estar consciente do que se pensa, do que se faz e do que se sente menos, mesmo nos pequenos hábitos. Tomar o controle da própria mente começa em detalhes. Acordar na hora que se prometeu, cumprir um plano simples, escolher uma atitude, ao invés de reagir. Quem não domina o que parece pequeno, entrega o comando do que é grande. E se alimenta desses descuidos. Pessoas que vivem deriva aceitam qualquer influência porque não têm âncora. A disciplina cria essa âncora. Quando se sabe para onde vai, é mais fácil dizer não ao que desvia. O problema não é ter distrações, é não ter foco para vencê-las. E o foco começa com uma decisão invisível, que poucos valorizam. Decidir, ser dono de si. Mas qual é o primeiro passo real desse domínio? Napoleon Hill nos alerta. Os que pensam com a própria cabeça são uma ameaça ao meu reinado. É nessa linha que a entrevista com o diabo revela o perigo da mente passiva. O pensamento é o ponto de partida de toda a criação e também de toda a destruição. Se você não decide o que pensar, alguém ou algo fará isso por você, e geralmente não é a favor do seu crescimento. Dominar os próprios pensamentos não é tarefa fácil. Eles são velozes, invisíveis e muitas vezes involuntários. Mas é aí que entra o treino. Hill sugere que cada pessoa seja um guardião da própria mente, como quem escolhe com cuidado o que planta num jardim. Uma ideia negativa repetida com frequência cria raízes profundas. Uma ideia positiva, regada com intenção, cria força mental. O diabo não teme quem age por impulso. Ele teme quem para e observa.
porque só com essa pausa consciente é possível dizer: esse pensamento me serve? A maioria das pessoas vive reagindo aos pensamentos como se eles fossem verdades absolutas, mas pensamento não é destino, é escolha. E toda escolha exige um mínimo de presença. Será que é por isso que a sociedade nos mantém tão ocupados? Hill levanta uma crítica corajosa. As crianças devem ser ensinadas a pensar, não a obedecer cegamente. Isso parece simples, mas muda tudo. Desde cedo, somos condicionados a repetir, a decorar, a seguir regras, sem questionamento. O medo de errar é plantado tão fundo que vira obstáculo para tentar algo novo. A escola, a família e a religião, muitas vezes sem maldade, cultivam a dependência mental. Não é raro encontrar adultos que nunca aprenderam a se observar, a se comandar, a dizer: isso não me serve mais. Eles repetem padrões herdados, vícios emocionais, crenças limitantes que nunca passaram pelo filtro da consciência. Hill deixa claro que o diabo se aproveita justamente desse tipo de mente, aquela que nunca foi ensinada a pensar por conta própria. Quando a disciplina é vista como punição e não como liberdade, o ser humano cresce com medo de si mesmo, medo dos próprios impulsos, das próprias ideias, e assim, passa a vida tentando se encaixar, ao invés de aprender a se guiar. Mas como criar uma nova educação interna, se a velha ainda dita as regras por dentro? Transforma os hábitos em armadilhas, afirma o diabo, com frieza e astúcia. Ele não precisa tirar você do caminho. Ele apenas faz você andar, sem perceber para onde está indo. A rotina é uma ferramenta poderosa quando você está no controle dela, mas quando se vive por inércia, ela se torna um ciclo hipnótico. Fazer o mesmo todo dia, sem intenção, é a forma mais sutil de estagnar. Quantas vezes você repetiu o mesmo caminho, a mesma queixa, o mesmo pensamento sem perceber? Hill explica que o perigo não está no hábito em si, mas na falta de consciência ao executá-lo. O diabo se infiltra quando você deixa de questionar o porquê faz o que faz. Uma mente adormecida acha que rotina é sinônimo de segurança, mas muitas vezes ela é apenas uma cela com grades invisíveis. Trazer consciência para a rotina é um ato de rebeldia interior. Perguntar a si mesmo: esse hábito me aproxima ou me afasta do meu eu ideal? É assim que começa o despertar. Pequenas mudanças intencionais têm poder de quebrar grandes padrões, mas é preciso coragem para ver o que está por trás do... Afinal, o que você está alimentando com seus gestos diários? A indecisão é o trampolim da deriva, afirma o diabo com desprezo. Napoleon Hill identifica a falta de decisão como um dos principais sinais de mente vulnerável. Quando a pessoa não escolhe, ela é escolhida. Quando não define, ela é definida. E o mundo adora empurrar ideias, caminhos e medos para quem deixa espaço aberto. Uma decisão clara não é sobre prever o futuro, é sobre assumir responsabilidade. A firmeza interna é percebida mesmo em silêncio. Quem decide, não se desespera. Quem decide, não se dispersa. Começa pequeno. Decidir manter a palavra consigo mesmo já é um ato de poder. O diabo não teme quem sabe muito. Ele teme quem decide. Hill não fala de uma decisão qualquer, mas de uma que vem de um lugar profundo. Aquela que você sente nos ossos, que você repete para si mesmo até que vire caminho. O autocontrole nasce da decisão de ser maior que os impulsos, os medos e as dúvidas. Mas o que sustenta essa decisão? Quando tudo ao redor tenta te puxar de volta, sem um destino claro, até o mais veloz dos navios, deriva. Hill é enfático. A autodisciplina é como uma espada sem fio quando não tem um alvo. O diabo se aproveita daqueles que agem sem intenção, que vivem ocupados sem serem produtivos. E é exatamente isso que o sistema promove: movimento sem significado, esforço sem direção. Um propósito definido é como um farol interno. Ele guia a mente mesmo nas tempestades. Quando você sabe o que quer, é mais difícil ser enganado por distrações com embalagem de oportunidade. Hill ensina que a clareza é o maior escudo contra a manipulação. Mas ter clareza exige coragem de olhar para dentro e escutar o que a alma pede. A disciplina se sustenta no significado. Não adianta criar hábitos se você não sabe o que quer.
construir com eles. Pergunte-se: para onde essa rotina está me levando? É esse tipo de reflexão que tira a mente do modo reativo e coloca no modo criador. Mas e quando o propósito desafia o que todos ao redor esperam de você? O medo da crítica destrói a iniciativa de milhões todos os anos, confessa o diabo no livro. E esse medo é o que mais impede a independência mental. Pensar por conta própria não é apenas uma habilidade, é um desafio constante à zona. Questionar, escolher, discordar, tudo isso exige mais energia do que apenas seguir o fluxo, mas também dá mais poder. A coragem mental não é fazer barulho, mas silenciar para ouvir a própria voz interior. Hill defende que a mente só se liberta quando aprende a separar o que é dela do que foi imposto. E isso inclui crenças herdadas, opiniões coletivas e até verdades ditas como absolutas. O diabo se alimenta da massa que não pensa, por isso teme tanto o pensamento independente. Pensar diferente pode afastar algumas pessoas, mas aproxima você de si mesmo. É no desconforto da autenticidade que nasce a verdadeira disciplina, porque quem se guia pela própria verdade não precisa de aprovação externa. Mas onde encontrar força para manter esse caminho? Mesmo quando o mundo parece empurrar na direção, faço com que as pessoas reajam emocionalmente para que parem de pensar, revela o diabo. Essa frase escancara um dos truques mais usados para dominar mentes. Acionar emoções impulsivas. Quando você está tomado pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, a mente racional se recolhe. É nesse vácuo que a manipulação entra. Sem controle emocional, o controle mental é apenas teoria. Napoleon Hill ensina que o verdadeiro autocontrole começa quando você escolhe a sua resposta. Alguém te provocou, respire. Um obstáculo apareceu, avalie. Um desejo forte surgiu, observe. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde mora a sua liberdade. Sem ele, você apenas repete padrões programados. Com ele, você cria um novo destino. A disciplina emocional é treinada como um músculo. Não se conquista da noite para o dia. Começa com pequenas escolhas. Não responder de imediato. Não se culpar por sentir, mas não agir em cima da emoção crua. O diabo perde força diante de quem sente sem se perder. Mas o que acontece quando a emoção tenta te dominar todos os dias? Em Mais Esperto que o Diabo, o próprio entrevistado afirma: uso o medo para colocar as pessoas em estado de deriva. O medo é o instrumento mais eficiente de controle mental. Quando não há clareza interior, qualquer sombra vira monstro. E é justamente aí que mentes despreparadas entregam o leme da própria vida. Elas reagem em pânico, se retraem e paralisam menos tudo porque o medo falou mais alto. Uma mente treinada, por outro lado, pode ouvir o medo e não obedecer. Treino começa com o reconhecimento. Isso que sinto é só medo. Não é verdade, não é destino. É só um sinal. Essa lucidez muda tudo. Hill explica que o medo se alimenta de repetição e que o antídoto é disciplina emocional. Quando o pensamento se organiza, o coração também se acalma. Beyond. A calma. A poder interior. Quem não treina a mente vive sujeito a qualquer ameaça que o mundo invente. E o mundo é criativo nisso. Menos basta ligar a TV. Já a mente forte, mesmo sob pressão, busca o eixo. Ela não se entrega ao desespero, porque treinou antes. Medo sempre haverá, mas a pergunta é: quem está no comando quando ele aparece? Napoleon Hill, em sua entrevista com o Diabo, nos oferece uma pista valiosa sobre o poder do silêncio. O diabo teme quem domina a si mesmo. E não há maior evidência de domínio do que o silêncio bem posicionado. Em vez de reagir, a mente inabalável observa. Em vez de gritar, ela escuta. Em vez de provar algo para o mundo, ela permanece centrada. O silêncio é a linguagem da autoridade interna. Pense na última vez em que você perdeu a paciência, menos provavelmente alguém apertou um botão seu. O problema não é a provocação externa, é o descontrole interno. Quem domina sua mente não se apressa em responder. Ele sente, processa, escolhe. O silêncio dá espaço para que a consciência fale antes do impulso. Ele não é fraqueza menos
é sabedoria estratégica. Na ausência de ruído, nasce a clareza. E onde há clareza, há direção. O diabo, no livro, se aproveita do ruído mental, da pressa, da reação inconsciente. Por isso, ele teme o silêncio. É nele que moram o foco absoluto e o autocontrole. Talvez por isso, a sociedade esteja sempre tentando nos manter distraídos, ocupados, tagarelas. Mas será que a verdadeira força não mora mesmo no quieto? Napoleon Hill declara que a fé verdadeira não é um acaso, é construída. E o diabo, em sua confissão simbólica, diz que pessoas com fé firme escapam do meu domínio. Isso diz tudo. A fé não é apenas acreditar, é manter-se firme mesmo diante do caos. E isso exige autocontrole. A mente que desmorona à primeira dificuldade não sustenta fé real. Ela oscila, ela duvida, ela se rende. Mas quando a mente é disciplinada, ela cria raízes. A fé passa a ser convicção, não esperança. É como alguém que decide avançar, mesmo sem saber exatamente como, mas certo de que vai encontrar. Esse tipo de fé não nasce do acaso, menos nasce da repetição, da prática, do treinamento interno. O autocontrole emocional é o solo onde essa fé floresce, porque só uma mente em paz consegue confiar de verdade. E, não se trata do fé religiosa, necessariamente, trata-se de fé em si, no propósito, na própria capacidade de escolher o que pensar e sentir. O diabo sabe que uma pessoa assim não é manipulável. Ela não cede ao medo, não entra em pânico, não se torna massa de manobra. E quando uma mente assim desperta, ela se torna perigosa para qualquer sistema de controle. O diabo, na entrevista com Napoleon Hill, diz com todas as letras: eu domino as pessoas por meio de pensamentos negativos, que elas se permitem repetir continuamente. A palavra-chave aqui é repetir. A mente humana aprende por repetição. E se não escolhemos o que repetir, repetimos o que o mundo nos empurra. Ansiedade, medo, autossabotagem. Tudo isso vira rotina mental, sem que a gente perceba. Mas o jogo muda quando a repetição se torna consciente. Frases simples como eu comando minha mente ou nada me abala funcionam, não por mágica, mas por hábito. Quando afirmamos com intenção, dia após dia, criamos sulcos novos. Na mente, a repetição é um martelo invisível que esculpe o caráter. Ela transforma dúvida em certeza, caos em clareza, ruído em foco. O diabo teme esse tipo de repetição, porque ela é proposital, porque ela acorda, porque ela rompe o ciclo automático da deriva mental. Ao repetir o que nos fortalece, desprogramamos o que nos destrói. Reprogramar não é difícil. O difícil é fazer com consistência. Mas toda mente de aço começou como barro, moldado uma afirmação por vez. Napoleon Hill deixa claro: autodisciplina não é dom, é decisão. E o diabo confirma esse ponto ao admitir que os indisciplinados são os mais fáceis de dominar. Não é sobre talento, nem sobre sorte, é sobre prática. É o músculo invisível que sustenta toda conquista verdadeira. Quem tem propósito, mas não tem disciplina, se perde. Quem tem disciplina até sem talento, avança, mas tem um detalhe: ela dói. Não no corpo, mas no ego. Dói dizer não quando todo o mundo grita sim. Dói fazer o certo quando ninguém está olhando. Dói manter o foco quando tudo ao redor te convida a dispersar. Mas essa dor é semente. Quem suporta essa dor, colhe liberdade. Autodisciplina é uma forma de amor próprio em silêncio. Você se honra até quando ninguém percebe. Tem esse poder dentro de si, mas poucos escolhem usá-lo. Por quê? Exige renúncia. E o mundo moderno nos vicia em gratificação imediata. O diabo sabe disso e usa isso. Mas e se o maior ato de rebeldia for justamente escolher o caminho da disciplina? O diabo, em seu tom direto e provocador, não esconde o jogo. As pessoas acreditam que são livres, mas vivem sob meus comandos, porque não controlam seus pensamentos. Forte, não é? Parrés exagerou. Até olharmos para quantas vezes deixamos o celular, a opinião alheia
ou a ansiedade decidirem por nós. Liberdade sem disciplina é como um carro sem volante. Corre, mas não sabe para onde. A ideia de fazer o que dar na telha parece liberdade, mas o que parece leveza pode ser desgoverno. A verdadeira liberdade é saber dizer sim ao que importa e não ao que atrasa. É poder escolher a própria rota, mesmo que ninguém entenda. É não viver refém do momento, do impulso, da distração. A mente sem autodisciplina é ocupada por qualquer ideia que pareça confortável. E aqui está o ponto mais incômodo. Se você não está no comando da sua mente, alguém está. Pode ser a mídia, os medos herdados, os hábitos automáticos. O nome que Hill dá para isso é claro: deriva. E o diabo se alimenta dessa inconsciência. Ele próprio declara: domino qualquer pessoa que não consiga tomar decisões claras e mantê-las. Então, quem realmente comanda sua mente? A mente é o templo? Ou você comanda, ou alguém comanda por você? Mais esperto que o diabo. Não é um alerta comum, menos é um chamado, um lembrete de que a verdadeira liberdade exige disciplina, clareza e silêncio interior. Como Napoleon Hill nos ensina, o segredo do sucesso não está apenas em saber o que quer, mas em manter o foco inabalável, mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Se você chegou até aqui, isso já é um sinal de que sua consciência está desperta. Agora é hora de agir. Reserve 5 minutos ou 10 para repetir menos com intenção. Uma declaração de domínio mental pode ser simples: eu comando meus pensamentos. Minha mente é minha. Repita com o coração, não com pressa. Pratique isso por 7 dias seguidos. Observe o que muda. Você não está sozinho. Muitos estão despertando agora. A diferença entre viver condicionado e viver consciente está em um simples ato: decidir não reagir. Porque quando você comanda sua mente, até o diabo fica sem lugar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal.